E já está no ar mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E é sempre um prazer compartilhar esses momentos aqui com vocês, minha gente. E hoje vamos bater um papo descontraído e com informações assim que tem muita relevância na sua vida e é importante ter atenção, com a doutora Vânia Viana, ginecologista e obstetra, e chamou a nossa atenção a esse mês que é o Março Lilás, que é o mês de conscientização ao câncer de colo de útero. O diagnóstico precoce do câncer de colo, ou de uma lesão precursora, ele causa cura em até quase 100% dos casos. Então, quão não é importante você fazer um diagnóstico precoce, E como é uma doença altamente silenciosa, na maioria dos casos a mulher ela não tem sintoma algum na fase inicial da doença. E só é detectado com a coleta do Papa Nicolau, então, do exame preventivo, do exame citológico. Então, o quão é importante essa coleta feita anualmente, Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Iniciamos o nosso quadro falando da data de 25 de março, na última sexta-feira, que é conhecida no Brasil como Dia da Constituição. Tal data celebra este documento fundamental para o funcionamento do nosso país enquanto nação. O dia 25 de março foi escolhido porque nesta data, em 1824, o Brasil outorgou sua primeira Constituição. Ela foi redigida após a independência e esteve em vigência no período monárquico. Ao longo de sua história, o Brasil teve um total de 7 constituições. E no último dia 27 de março, comemorou-se nacionalmente o Dia do Circo. Essa data é uma homenagem ao palhaço Piolim, um dos palhaços mais famosos que já se apresentaram no Brasil e que teve grande reconhecimento na década de 1920, sendo homenageado até por intelectuais modernistas. E no mesmo dia 27 de março, comemorou-se o Dia Mundial do Teatro. O teatro é uma arte muito tradicional, na qual pessoas encenam personagens para narrar uma história. Conhecido como a quinta arte, o teatro tem um dia próprio que celebra a importância dessa linguagem artística. O Dia Mundial do Teatro. Esta data surgiu na década de 1960, sendo idealizada pelo Instituto Internacional de Teatro. E chegou a hora de darmos os parabéns aos aniversariantes. E quem está de aniversário é Mônica Gueno, no próximo domingo, dia 3/4. Moniquinha, que Deus continue iluminando seus caminhos e te dando muita saúde e paz no seu coração. E vai ter festa sim na Valley no dia 31/3. Moniquinha recebe seus amigos para aquela comemoração. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sempre sensacional e cheio de informação. E estamos com uma visita ilustre, ela retornando aqui ao nosso programa. Eu fico feliz, gente, de vir aqui poder passar um pouquinho de informação. Doutora Vânia Viana, ginecologista, obstetra.
e sempre está aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes porque sei como funciona um dia a dia de uma profissional como você, que além de médica tem outras atividades, mas se esforça para estar aqui com a gente, fazendo esse trabalho sensacional. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu acho assim, a gente tem que tirar um pedacinho do dia para quem tem oportunidade de vir falar, passar um pouco informação, né, para as mulheres que estão assistindo, enfim, para os homens também, para os maridos. Vale a pena participar, os homens também, sim, os homens né? também, Lembrar a mulher. Vão dar dica, né, para a mulher, enfim. Então, a importância do profissional da saúde para passar informação, né, para passar alguma coisa de produtiva, para quem está assistindo também ter informações produtivas para a saúde. Profissionais de qualidade, né, doutora? Sim. Porque hoje muita gente teve um probleminha, nossa, ótimo que a informação está aí disponível a um clique. Porém, você encontra de tudo na internet, então se basear por aquilo ou se sentir um pouco mais tranquila, sabe, por alguma informação, num sentido que te faz ter essa tranquilidade, acaba prejudicando, né? Olha, eu acho legal que você colocou esse ponto, Helga, porque eu falo assim, olha, como é bom o paciente bem informado. Hoje em dia, o paciente, a mulher, ela Google, ou o marido, e ele sabe tudo. Só que, esses dias, uma paciente que ela é muito estudiosa, ela estava comentando, falou, doutora, como é diferente? Como é diferente você pesquisar na internet e o profissional que estuda aquilo, que lida aí 20 anos, como no meu caso, 20 anos, cuidando de mulheres. Então, é muito diferente quando a gente pesquisa alguma coisa do que a informação do Google. Eu acho que hoje sim o paciente tem acesso e ele tem que buscar informação para saber, mas ele precisa de um profissional que o norteie e que o oriente. Doutor, conforme o que eu li ali, o que o senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso para mim? Então eu acho que isso é esse discernimento que o paciente tem que ter e o médico também. Então é legal buscar informação, mas precisa sim procurar um médico, né, até para dar essa orientação. Fazer as duas coisas ali juntos, né? É até uma forma de colaboração, também chamar atenção para algumas coisas, mas também tem mais uma questão importante, né, doutora? Cada indivíduo é único. E essas informações são muito generalizadas. São generalizadas. E às vezes a pessoa até acha que o caso dela é altamente complexo, é uma coisa simples, fica sofrendo por antecipação. Ou ao contrário, se automedica, mascarando um quadro que é um quadro mais grave. Então eu acho que assim, busque informação, mas busque o seu médico de confiança também, né? Com certeza. E nós estamos aqui para esse bate-papo com uma missão, né, doutora? Chamar a atenção de todas as mulheres para essa responsabilidade com seus exames, que faz parte da nossa vida desde a primeira menstruação, né, doutora? A gente procura um ginecologista e essa rotina, você ter ela bem definida na sua vida, lógico, né? A gente convive com o ginecologista a vida inteira. Todas as etapas da fase da mulher. Só que eu percebo, doutora, principalmente dando uma lida em relação aos números, a incidência do que nós vamos falar hoje, que é o câncer de colo de útero, eu senti que as mulheres, infelizmente, ainda não estão levando tão a sério essa rotina com o ginecologista, demora muito para ir colher o seu preventivo, e isso para uma doença silenciosa como o câncer de colo de útero, tipo, chega em um estágio que já não tem mais o que fazer, né? Sim, e o diagnóstico precoce do câncer de colo, né, ou de uma lesão precursora, ele causa cura em até quase 100% dos casos. Então, como não é importante você fazer um diagnóstico precoce, né? E como é uma doença altamente silenciosa, a gente vê que às vezes pode dar um sangramentinho na relação sexual, um corrimentinho com um pouquinho de sangue, mas na maioria dos casos a mulher ela não tem sintoma algum na fase inicial da doença. E só é detectado com a coleta do Papa Nicolau, então, né, do exame preventivo, do exame citológico. Então, o quão é importante essa coleta feita anualmente, né, pelo ginecologista. Anualmente, então, né, doutora, bater nessa tecla. A princípio, anualmente, sim, a mulher tem que buscar o ginecologista, o que a gente estava conversando, que pelo Ministério da Saúde, na faixa etária de iniciou a vida sexual até mais ou menos 64 anos, como a gente vê toda essa mudança da mulher de 70 anos ainda ativa, né, sexualmente ativa, trabalhando, então ela também tem que se preocupar, a gente também tem que colher o preventivo dessas mulheres, então assim, não descartar essas mulheres, porque você pode também estar fazendo diagnóstico precoce, estar tratando, então eu acho que isso mulher de 60 não tinha mais essa rotina com o ginecologista, na verdade, eu acho que a gente vê, tem coisas que a saúde, o Ministério da Saúde preconiza, mas que a gente, como médico, a gente tem que ter esse discernimento que se o paciente está lá, está fazendo mamografia, está fazendo os exames, tem uma vida ativa, a gente tem que colher, tem que examinar, né?
Sim, eu acredito que são procedimentos antigos também, né? Sim, sim. E agora sim. tem que mudar, porque tudo mudou. Tudo mudou. É a mulher de 60 era a população de 40 do antes, Brasil a de 30, não é a verdade, população do doutora? Brasil, ela está envelhecendo. Então, assim, lógico, isso traz coisas boas e coisas ruins. Então, uma das coisas é que a mulher de 60, 70 anos, hoje ela não é mais aquela vozinha que fica em casa. Ela é uma mulher produtiva, que trabalha, que tem seu companheiro, que tem sua vida sexual, que quer estar bem, que quer fazer esporte. Então, assim, o perfil mudou, né? O perfil da mulher, do homem mudou. Então, a gente tem que, também a medicina tem que acompanhar isso daí, né? Doutora, então, aumentou então essa idade, lógico, né? As mulheres até 70, 80 anos precisam também ter essa atenção. Sim, elas estão indo para o ginecologista para fazer sua mamografia, colhe seu preventivo também. Né? Perfeito. Doutora, falando dessa questão da prevenção, da importância de você ter definido essa rotina uma vez por ano com o seu profissional, nós poderíamos falar em relação aos estágios da doença, porque conversando um pouquinho antes de iniciar a entrevista, a doutora falou que você consegue detectar ele antes de ser um câncer. Um câncer, sim. É o que a gente estava conversando. O câncer de colo de útero, gente, ele é o único que você detecta na fase de antes de ser um câncer. Antes vamos colocar de ser, assim. Não é? É uma fase de displasia, que seria um processo inflamatório intenso no colo, que são 3 graus. O leve, o moderado e o grave. A gente chama de NIC. Né? Você tem o 1, 2 e o 3. O 3 já é uma lesão mais grave, uma lesão precursora de um CA in situ de colo de útero. E você tem um tratamento próprio para cada estágio, NIC 1, NIC 2, NIC 3, cada um desses você tem um tratamento específico para essa fase. O NIC 1, em 60% dos casos, ele pode até sarar sozinho, então o médico que acompanha o NIC 1 não é ruim, ele acompanha a cada 3 meses. Ele vai monitorando. Se não tiver sucesso, né, faz ali um procedimento, uma cauterização, uma conização, mas é totalmente detectável antes de você ter um CA in situ de colo. Então, busque um ginecologista, faça seu exame preventivo. Eu acho que é isso, assim, você não tem justificativa para ter uma lesão de colo avançada, porque você tem um diagnóstico precoce, você tem tratamento. Então, é só um autocuidado mesmo que às vezes está faltando, né? O autocuidado. Doutora, falando da questão, a doutora falou bem assim, é 100% curável quando você descobre precocemente. Mas quando você já está em um estágio avançado, quais são os tratamentos? Então, para o estágio avançado do câncer de colo de útero, depende também do estadiamento do tumor, né? Que daí acho que já é uma coisa muito médica, técnica, mas é técnica, né, doutora? mas porque depende... colo é o colo do útero, sim, né? Sim, porque o colo do útero, mas várias... aí você tem uma indicação de uma esterectomia total, uma esterectomia ampliada que a gente chama de Vertimex, que é termo técnico, tá, gente? É uma cirurgia maior e você também pode associar a bracterapia, que é uma radioterapia específica para a região pélvica, e a quimioterapia também. Mas aí acho que cirúrgico, como qualquer câncer, cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, para os casos mais avançados. Não né? significa que tem que retirar o útero já... No precoce, por isso que é importante o diagnóstico precoce, mas num câncer avançado, sim, é indicação de esterectomia. E às vezes você ainda precisa fazer uma radioterapia prévia. Então, do quão é mais difícil até o tratamento para essa mulher, se antes ela poderia fazer simplesmente uma conização, que é uma retiradinha ali de uma parte do colo uterino, e não precisaria nem perder o útero, né? Quando o diagnóstico é precoce, mas no diagnóstico tardio, o tratamento já é maior. E aí, consequentemente, quimioterapia, radioterapia, sim, né? Sim, todo o sofrimento de um câncer, de um tratamento de um câncer. Um câncer normal. Doutora, hoje, as mulheres que estão aí indo ao seu consultório, elas têm essa clareza? Elas vão fazer o preventivo normal? Tem um aumento ou está sentindo ainda que ainda existe essa omissão? O que eu acho, assim, não dá pra gente... como eu lido mais com consultório hoje em dia, não dá pra gente falar que a população de baixa renda, que às vezes não tem tanto acesso, ainda não tem dificuldade na coleta ou dificuldade de informação. Mas o que eu vejo no consultório é que as pacientes estão sim preocupadas. O que eu notei em consultório é que com a pandemia e esses 2 anos aí que muitas mulheres não buscaram o diagnóstico ou o exame preventivo por receio do Covid, gente, o Covid já acabou, vamos fazer os exames preventivos. Houve um aumento assustador no diagnóstico das lesões precoces, que são essas lesões em NIC. Aumentou demais a incidência. Pode ter sido porque essas mulheres ficaram aí 2 anos sem coletar,
né? Às vezes alguém que já estava atrasado e tal, mas pode ter sido também uma mudança do perfil da parte imunológica frente ao Covid. Porque a gente sabe que 80% das mulheres está acometida, tem o HPV. Indetectável, mas tem 80%, né, das mulheres. Então, esse HPV, ela teve uma queda imunológica e esse HPV manifestou durante a pandemia. Então, o que eu vi, isso eu estou falando assim, experiência minha de consultório, que atendo mulheres o dia todo, uma incidência aumentada dos diagnósticos das lesões precursoras do câncer de colo de útero nesse período aí pós-pandemia. Doutora, Você é querendo falar pós-pandemia? Não, espero que né? já, espero que possa, né, somos otimistas. Estamos nesse momento, né, pós-pandemia. Doutora Vânia, a doutora falou sobre o HPV. O HPV é o vilão aí neste caso, né? Ele que, como dizer, quem tem HPV tem uma predisposição, eu sei que tem vários tipos de HPV, né? Mas hoje tem vacinas, tem campanhas para essa vacinação acontecer antes do início da vida sexual. Podemos falar sobre isso? Podemos, sim. Mas vamos dar uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta, hoje recebendo a doutora Vânia Viana, ginecologista, obstetra e muito mais. Mas isso é para outra hora, né, doutora? Isso é pra outra coisa. Mas eu te admiro muito porque você tem várias frentes e cumpre todas, assim, com maestria sempre. Ela não falha, ela está aqui no horário. Eu acho que o negócio é o que a gente estava falando, até essa questão. Me peça alguma coisa para alguém muito ocupado que ele vai dar jeito de fazer. Se você pedir para alguém que tem muito tempo, ele vai te dar uma desculpa. Então, eu acho que a gente que vive correndo, enfim, com N funções, eu acho que a gente acaba organizando seu dia para tempo de tudo, né? Até para viajar, né, doutora? Acabou de chegar de viagem. Não, gente, é importante. Eu acho que na vida também é isso, é equilíbrio. A gente corre, enfim, nós brincamos, gostamos de tudo, mas como ser humano precisa desse equilíbrio, né? Com certeza. De trabalho, de buscar, sim, melhorar o corpo, atividade física, né? Esse corpo que a gente tem para passar essa vida é esse aqui, então precisamos tratar muito bem dele, vamos nos exercitar, faz até porque se a gente envelhecer, né, chegar a 80, 90 anos, a gente quer estar bem. Com certeza. Né? E é importante isso, da mente, de você viajar, conhecer lugares, estar com pessoas que você gosta. A disposição também você volta é outra, né, doutora? É outra, você volta renovada, então é importante também. Finalizamos o bloco anterior chegando na parte do HPV, né, doutora? Sim, que o HPV ele é um vírus, é isso. E ele tem vários tipos, né, de HPV. Sim. Tem pessoas que conseguem combater o corpo e tem pessoas que não, convivem com ele. É mais ou menos por aí? Sim, o que acontece é que tem pessoas que, o que a gente falou, né, que muitas mulheres têm esse vírus e ele não se manifesta. Acaba, você, na verdade, fica indetectável. Sim. Entendeu? Mas a gente sabe que essa é a porcentagem que ele está aí acometendo as mulheres. Tem um grande número da população que tem o sim, HPV. 80%. 80%. E mais são vários sorotipos. Os sorotipos mais oncogênicos, vamos falar assim, que são maior risco para o câncer. Não só o câncer de colo, mas o câncer de colo de útero, o câncer de vagina, o câncer de vulva, o câncer de orofaringe, o câncer anal.
São 6, 11, 16 e 18. Esses são os sorotipos mais oncogênicos e a vacina quadrivalente, ela atua aí nesses sorotipos que são de maior risco para virar o câncer. E não só a verruga genital, porque o HPV também pode causar aquela verruguinha genital. Entendi. Doutora, essa vacina, ela já é disponível aí, né? Sim. Principalmente gratuita também para as meninas e meninos, né, isso é importantíssimo, porque até há um tempo atrás, o que eu sempre achei absurdo, só se vacinavam as meninas. Isso é absurdo, né, gente? Não tem como. Porque o homem, ele corre o mesmo risco. Corre o mesmo risco. Tipo, podendo desenvolver câncer no pênis no também. ânus, em orofaringe. Então, também tem que ter cuidado e temos que vacinar os meninos. A faixa etária de vacinação das meninas é dos 9 aos 14, 15 anos e dos meninos dos 11 aos 16 anos é a faixa etária de vacinação pela rede pública, deixar bem claro, pela rede pública. Em consultório, nas mulheres até os 45 anos, vai de você conversar com o seu ginecologista, mas a orientação é vacinar até essa faixa etária. Doutora, falou mulheres de até 45 anos. Geralmente a mulher, ela não tem essa informação que você acredita que é só adolescente, né? Olha, que está naquela fase do início da vida sexual, antes, inclusive, é bom até que se vacine antes, né? Tem que quebrar até o preconceito dos pais. Já levar as meninas, né, para vacinar. Porque não está fazendo incentivo nenhum, né, doutora, a esse início da vida, porém, tipo, protege aí para a vida inteira um risco de um câncer, né? E então é importante o papel do pediatra, né? Da mãe que leva no pediatra para ele fazer essa orientação para os meninos, né? Porque eu já pego numa fase um pouquinho mais tarde. Teoricamente, essas meninas já têm que estar vacinadas com pelo menos 2 doses da vacina, né? Porque quando chega pra gente que elas já tiveram a primeira menstruação, que é a fase que a menina começa a ir no ginecologista, o certo é que ela já tenha pelo menos 2 doses da vacina do HPV. E as mulheres mais maduras? Como essa vacina de 2 a 3 doses ter a um benefício da vacina? O que a gente vê é o seguinte, as mulheres que não manifestaram HPV, como ela toma uma alta dosagem de anticorpo, segura, às vezes até um possível aparecimento de uma lesão, ela vai receber anticorpos, né, pela vacina. A vacina, gente, ela é super segura. Né, relatos de casos de complicações com a vacina do HPV, acho que é praticamente nulo, né? Então, é uma coisa que ela é altamente segura, as mães têm muito receio de vacinar, então levem suas crianças para vacinar, aí a importância da vacina. Mas e as mulheres que tiveram alguma lesão, que estão tratando o HPV, o que a gente nota é que quando elas tomam a vacina, diminui a chance desse HPV recidivar, desse HPV voltar. Então, como é importante também nesses casos a vacinação. Olha, né? Feito mais uma vez um alerta, né, chamando a atenção dos pais que estão com filhos nessa idade e também para as mulheres que estão aí numa idade mais madura, a importância da vacina. O quanto que tipo, faz um benefício, né, para a mulher ter e para o homem também. Toda essa discussão sobre vacina, né, até por causa do Covid, mas não podemos esquecer a vacina do H1N1, a vacina do HPV, gente, vacina salva vidas, né? Então, vacinas, vamos vacinar. Doutora. Doutora, eu percebi nessa conversa, e lógico, pelas informações que eu busquei, que o câncer de colo de útero, que é o nosso tema de hoje, ele é tratável, ele tipo, você pode ter essa verificação antes dele virar um câncer, mas ele é o terceiro, né? Na lista do ele é o terceiro dos que mais acomete as mulheres. As mulheres. Por quê? Porque eu acho que ainda, como a gente estava conversando, ainda tem muita dificuldade de acesso à informação e às vezes à coleta mesmo. Então, como é importante esse bate-papo aqui que a gente está tendo, né? Falando da importância dessa mulher colher esse preventivo, às vezes tenta o postinho de saúde mesmo. Isso é importante, a doutora. A coleta, que ela é simples. Existe em qualquer lugar, de saúde pública que dá em qualquer todo lugar amparo. ela vai conseguir colher o preventivo dela, não necessariamente, às vezes, na unidade básica. Tem muitos lugares que a enfermeira mesmo, no primeiro início, a enfermeira mesmo coleta. Então, não tem justificativa para ela não buscar. Então, a importância da coleta do preventivo, né? Então, essas campanhas, e olha, já estão aí em andamento várias campanhas, em janeiro. Teve a campanha amarelo, também. E agora o Março Janeiro Lilás Amarelo, agora INCA, Março Lilás, né, que são instituições diferentes. Que estão estimulando a importância da coleta do exame preventivo, que é um exame extremamente simples,
né, para ser coletado, para ser realizado também, enviado ao laboratório, né, que faz a análise das células, mas eu acredito que no interior todo é muito difícil um lugar que você não tenha um centro, um postinho de coleta de preventivo. Inclusive, na saúde pública também tem todo o amparo em relação às pacientes que foram detectadas com câncer também, né, doutora? Sim, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a gente tem o Hospital do Câncer, que é referência, que faz todo o tratamento, todo o acompanhamento. Então, assim, é buscar ajuda, né, gente? Buscar, a princípio, um diagnóstico precoce, que faz toda a diferença, mas buscar ajuda. Não pode se omitir dos exames de rotina, não. Sim, então, viu a importância dos exames de rotina. Olha, batendo duro nessa tecla, né, doutora? Que é o que realmente resolve. Porque se as mulheres tomarem essa iniciativa, essa consciência, essa responsabilidade, ele sai dessa estatística aí de ser o terceiro câncer que mais acomete mulheres, né? E a importância da vacina, voltando a falar, porque falando em agentes oncogênicos, né, a gente sabe que os dois principais agentes para câncer, o primeiro é o cigarro, que é super temido, né, gente? Se fala em cigarro, já se tem um temor em relação a todos os cânceres, e o segundo é o HPV. Então, os grandes vilões para câncer, depois vem obesidade, enfim, todas as outras coisas, mas primeiro é o cigarro e o segundo é o HPV. Olha só, doutora, então, a importância mesmo da vacina, né? O quanto isso realmente é um assunto sério. E aí, em relação até fator de risco, você fala assim, fator de risco para câncer de colo. Eu acho que isso ficou tão complicado de se falar, porque uma das coisas seria o cigarro, né? Sim. A infecção pelo HPV, que ela é altamente difundida, se 80% das pessoas têm HPV, gente, então é meio complicado detectar isso, né? E outra coisa seria múltiplos parceiros. Então, a orientação, que eu acho que é mais importante, que a gente não pode deixar de falar, por favor, o jovem, ele acha que nada vai acontecer com ele. Então, por favor, jovens, preservativo. A gente está falando tanto em prevenção, mas a principal prevenção, preservativo. Doutora, eu não sei se confere, mas no caso do HPV, mesmo com o preservativo, com a camisinha, ainda tem os riscos, né? Então, pode ter aquela contaminação perineal, mas pelo câncer de colo, o preconizado é preservativo, que diminui muito a chance desse colo, tem contato às vezes, né, na glândula, no pênis, o parceiro tem alguma lesão, ou tem o vírus e não sabe, e acaba passando para o colo do útero da parceira. Então, preservativo, gente, para tudo. Essa geração agora, elas não viveram aquele medo do HIV, que a gente sim, né, viu pessoas morrendo de HIV. Sim, aí, não, é uma doença crônica, hoje em dia já está tratada, mas antes não, foi... E é um sinal de alerta, né, porque a gente vê que vem... agora, não acredito pro Covid, o pessoal ficou mais em casa, mas a gente vai ver daqui um tempinho, de como antes da pandemia estava tendo um aumento assustador de AIDS. Hepatite e sífilis. A sífilis voltou a cometer inumeramente, assim, no consultório estava pegando vários casos de sífilis, por conta do jovem não usar preservativo. Então, a gente vê essa mudança mesmo, porque os jovens de hoje, eles não viram seus ídolos morrerem de AIDS, né? Sim, que nem a gente, Cazuza, Renato Russo, assim, eles não viram. Então, eles não têm essa noção do que é AIDS e de outras doenças também, né? De hepatite, sífilis. É uma ótima pauta, né, doutora? Sim, para a gente estar falando sobre isso. Dos riscos que você corre quando você não usa o preservativo. Que são doenças que às vezes não se falam muito, né? Sim, então, sim. Você vê como às vezes as pessoas pararam de falar em sífilis, hepatite, e a incidência, a gente acho que vamos ter números agora após que as coisas estão voltando a funcionar, mas de como vinha subindo a incidência do número de casos de HIV, de hepatite e de sífilis, que a gente viu antes da pandemia um surto de sífilis, né? Em número, assim, vários números de casos decorrente disso mesmo, da falta do uso de preservativo. Então vamos alinhar uma pauta, doutora, e olha, chamar a atenção, trazer essas pessoas para essa realidade que existe, que tá existe, aí. Né? Não adianta fechar os olhos, né? Não adianta emocionar, não adianta emocionar, emoção. E outra que eu penso assim, as meninas hoje em dia elas querem ser tão, eu acho mesmo, a mulher está empoderada, a mulher ela define, mas não é feio, mulher, a menina andar com a sua camisinha na bolsa. Com preservativo. Lógico. Não é feio isso. Fala, mas ele vai pensar... Não. É amor próprio, então, né, doutora? Respeito. Então, nem saia com esse cara, mas, né? Então, leve o preservativo na bolsa, se cuide. Vamos falar sobre isso, que é muito importante. Doutora, demos uma conversadinha bem rapidinho, eu achei tão interessante falar um pouquinho sobre endometriose. Tem mais um tempinho? Tem, vamos dar uma chamadinha de endometriose. Eu vou fazer, então, o terceiro bloco. Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Vai ali, toma uma aguinha e já volta.
O NutroSlim foi especialmente preparado para a perda de peso, devido ao seu efeito termogênico, acelerando o metabolismo, a queima de gordura, auxiliando na melhora do sistema digestivo e com efeito detox do fígado. O NutroSlim conta com a combinação de 14 compostos que juntos formam uma grande equipe no combate contra a balança. Além de tudo isso, o NutroSlim é um ótimo regulador de apetite e também ajuda no controle da diabetes. NutroSlim é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta com esse momento especial aqui do nosso programa, tendo a oportunidade de bater esse papo descontraído, cheio de informação com a doutora Vânia Viana, que está aí diariamente em contato com seus pacientes e buscando fazer o melhor, né, doutora? Sim, acho que é para isso que nós estamos aqui, para a gente dar o melhor onde a gente está, né? Então, certeza. Procurar mais informação, chamando mais atenção, cuidado, chamando né, atenção, é isso mesmo. Se atualizando, né? Perfeito, se atualizando. Doutora. Você vê que é uma questão realmente de uma chamada de atenção para a pessoa se situar de como é que ela está trazendo essas situações, qual a responsabilidade dela com a sua saúde, né? O que ela está se expondo, no caso das meninas, como se analisamos no bloco anterior, do tamanho da importância do preservativo, que já está um pouco em desuso, né? As pessoas não têm aquela, como era antes, aquele medo de se relacionar desprotegido, enquanto isso é importante para vários tipos de doença, inclusive para o câncer também, né, doutora? Inclusive para o câncer de colo, para o HPV, né? Doutora, finalizamos o bloco anterior chamando a atenção para a endometriose, que é essa doença que, infelizmente, também atinge muitas mulheres, né? Sim. E ela é bem grave. Sim, a endometriose, ela é uma doença que ela, como eu estava te falando, ela comete 1 a cada 10 mulheres no menacme, que seria esse período da mulher da fertilidade, em que ela ainda menstrua. E é uma doença que, quando diagnosticada precocemente também, você consegue evitar com que ela evolua para um caso de infertilidade ou um caso de uma endometriose mais grave, que também na endometriose a gente tem vários graus, né? E o quão é importante um diagnóstico precoce. Então, para as mulheres que têm os sintomas, quais seriam os sintomas principais da endometriose? Uma dismenorreia, que é uma cólica menstrual muito intensa, dor à relação sexual, dor pélvica, durante o período menstrual. Uma dor forte, que seja uma dor que ela acha diferente, que está piorando o grau, está demais, não está normal. Busque tentar um diagnóstico em cima disso, né? Porque a endometriose é essa doença meio silenciosa e ela vai invadindo ali a região pélvica, principalmente, né? Inflamação. Inflamação. A endometriose, a gente tem células do endométrio, que seriam aquelas células que descamam na menstruação, só que elas não se sabe ainda, são várias causas discutidas, mas elas anomalamente se implantam, às vezes em região de ovário, de trompa, de intestino, até já tive pacientes com endometriose pulmonar, enfim, casos mais graves. Nossa. Mas a gente tem essas células endometriais que deveriam estar, teoricamente, só dentro do útero, mas elas, pela natureza da mulher, genética, enfim, elas acabam implantando-se, né, na região pélvica toda, principalmente, e toda a menstruação, aquela célulazinha, ela sangra e ela causa um processo inflamatório. Então, ela pode acometer ali intestino, causando dor, né, alteração de trânsito intestinal. Então, todas essas complicações de uma endometriose não tratada, infertilidade. Mas então, esse diagnóstico também não é só com preventivo, né, doutora? Não. A endometriose, ela é um quadro mais complicado para diagnosticar. Por isso, às vezes, também a persistência entre o paciente e o médico, porque eu já peguei muitos casos de paciente que falam assim, doutor, eu passava no médico e ele fala que isso é normal. E quando você investigou um pouquinho mais a fundo, essa mulher tinha uma endometriose. Então, assim, a endometriose, ela é chata para um diagnóstico. Às vezes, em ultrassom, né? no ultrassom convencional, às vezes você não detecta, então precisa de meios, uma ressonância. Em casos mais graves que a paciente persiste no sintoma, você vai até para uma videolaparoscopia diagnóstica, mas a importância que é do diagnóstico da endometriose. E como esse mês nós somos um incentivo ao diagnóstico, né? Acho que
para a qualidade de vida da mulher, porque o futuro fértil, essa parte de dor, você ter dor diária, dor pélvica crônica, são Já coisas tem aquele difíceis para a período menstrual, mulher. que é um desconforto, né, doutora? E aí você ter isso dá com mais isso. agravado, né? Mais intenso, E tem a mulheres gente, que não conseguem sair de casa. Não sai de casa, isso não é normal, Sim. saber que isso não é normal, busque ajuda. Às vezes você faz um primeiro exame, não detectou, não, busque ajuda, você não está melhorando, você está sentindo dor, busque ajuda, né? E ter essa parceria, por isso que eu acho que é muito importante, assim, no médico que acredita no sintoma do paciente, isso que eu falo. Às vezes a paciente fala, doutor, eu acredito, você está sentindo, eu acredito, vamos investigar mesmo, vamos realmente ver isso aí. Então, acredite no sintoma do seu paciente, se ele está falando que não está legal, é porque não está legal. Que maravilha, doutora, entendi muito bem, né? Porque acho que o paciente que é a figura mais importante para te passar o que ele está sentindo, né? Sim, porque a gente, como médico, a gente tem que ter esse zelo. Às vezes você fala assim, poxa, é normal, a cólica é normal, mas até que ponto é normal? E essa dor que tá deixando essa mulher realmente sair da rotina dela, né? Que ela fica inutilizada às vezes para a escola ou para o trabalho. O quão isso é normal, né? Então, às vezes esse carinho, esse cuidado, o médico precisa ter, sim. E o tratamento é difícil, doutora? Ou A princípio, curável? sim. Na verdade, ele é curável mesmo quando a mulher entra na menopausa. A menopausa porque a endometriose, acaba com a endometriose. Ela pode voltar. Você trata, ela volta. Você trata, ela pode voltar. É questão, então, do hormônio. Ela é totalmente relacionada com o ciclo menstrual, com os hormônios e tal. Então, o melhor tratamento para essa mulher é entrar em amenorreia. O que é a amenorreia? Ficar sem menstruar. Então, a princípio, o tratamento em casos mais avançados pode ser cirúrgico, mas a princípio o tratamento é medicamentoso. Então, com um tipo de medicamento que ela se adapte mais, ela vai entrar em amenorreia, ela vai ficar sem menstruar para esses focos regredirem. Daí eu falo do grande boom que a gente sabe da gestrinona, que ela foi trazida a princípio para tratar mulheres com endometriose e se viu que essas mulheres tratando a endometriose elas ficavam melhores, emagreciam e ganhavam massa magra. Então a gente tem N medicamentos para tratar a endometriose, mas eu particularmente, eu acho que, lógico, visando a questão financeira do paciente, os implantes hormonais, eu acho que é a medicina evoluindo para tratamento de endometriose, né? É a evolução para a qualidade de vida. Aí eu falo assim, você vai tratar a sua endometriose, você vai ficar mais bonita. Quer coisa melhor do que você tratar a sua endometriose e ser castrada hormonalmente, te promover uma menopausa precoce, você ficar sem libido, ressecado, com vagina ressecada, sabe, sem força, cansada. Não é melhor você tratar com uma coisa que vai melhorar todo o resto? Com certeza. Então tem essa consciência, mas tem também a questão de que assim, tem pacientes, a gente sabe que tudo que é mais moderno, o custo é maior. Então, acho que o médico também tem que ter bom senso nesse sentido. Mas tem mulheres que conseguem sim fazer o tratamento com os implantes e é infinitamente melhor em relação ao custo-benefício que ela vai ter, a qualidade de vida que ela vai ter, né? Ai, aproveitando essa deixa da doutora, lembrando que nós fizemos um talk show somente voltado aos implantes, né, hormonais, como é que é? Chip da beleza, Chip da né? beleza. Que porque a gente eu acho assim, que eu falo eu acho que isso ficou, assim, no sentido de, não é essa a questão, acho que até por isso que alguns colegas ficaram meio receosos, mas não é isso, ele é um medicamento, na verdade, os implantes subcutâneos, você tem N tipo de hormônios, não é só a gestrinona, você tem testosterona, estrogênio, progesterona, então assim, você tem vários implantes, é uma coisa individual para cada mulher, né, então o que aquela mulher precisa, então acho que é o futuro da medicina, não dá pra gente falar que não, por quê? Porque você vai conseguir fazer uma coisa diferenciada para aquela mulher, para aquele quadro clínico, o que ela precisa, né? E aí, como nesse tempo de história, que tem 40 anos, né, os principais, os iniciais lá, foram a gestrinona, e as mulheres tiveram esse efeito de ficar mais belas, eles colocaram deu uma popularizada demais na publicidade, né? Mas não é isso, tira um pouco, né? O tamanho do benefício. Do benefício. Então, eu acho assim, como gente, não é isso. E não é só um tipo de hormônio. Então, é uma coisa individualizada e com seriedade. Então, acho que, e às vezes a pessoa vai, não é isso. Acho que quem for só pela estética, às vezes se frustra, porque pode ter um pouquinho de efeito colateral. Então, acho que é juntar, conversar com o teu médico, os benefícios, os prós, os contras, os benefícios, a indicação médica, e aí é sucesso. Você vai melhorar em tudo, né? Doutora. Principalmente na endometriose. Eu acho que, assim, para as mulheres que sofriam, acho
acho que essa sacada e esse tratamento com implante é sensacional. Aproveitando a oportunidade, né, a doutora esteve em um congresso Sim. justamente sobre implantes hormonais. Sim, porque eu queria novidades? me atualizar. Eu acho que eu, como uma mulher que já não sou uma mulher tão jovem, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia eu vim de uma geração em que a mulher era castrada com contraceptivo, né? E com Sim. todos os malefícios de usar um anticoncepcional, de você ter sua testosterona zerada, você tá muito cansada, você lutar muito para conseguir um físico legal, muita dieta, muito treino, sem tanto benefício, porque você estava com a sua testosterona zerada. Então, acho que assim, eu venho dessa geração em que a mãe tinha, né, você tinha aquela preocupação, não, minha filha, toma anticoncepcional Por favor, e ok. toma, né? E até essa mulher depois na vida adulta, com parceiro, ela vem castrada. Então, é a modernidade. Hoje em dia a mulher, ela não quer mais isso. A mulher, ela quer estar satisfeita com o corpo, com a sexualidade, ela quer se sentir melhor, ela quer estar mais disposta, né? Ela não quer estar tão cansada, desanimada, com sono ruim. Então, assim, e o hormônio é vida, né? Então, eu acho que isso é sensacional. E cada vez mais a gente vê que a indústria farmacêutica vai investir, porque o perfil da mulher mudou, é o que a gente estava falando. Com certeza. E do homem também, gente. Tem implante para os homens também. Eu tenho pacientes que a gente coloca os implantes e elas estão maravilhosas, e elas falam assim, Vânia, só que aí meu marido está super cansado, o que eu faço com meu marido? Gente, a testosterona para o homem, para não dar problema no casal. Então, assim, a gente sabe que a testosterona no homem, ela é preventiva para o câncer de próstata. Então, ela previne, ela diminui o risco do homem no câncer de próstata. Então, para o homem também repor essa testosterona, procurar um urologista dele, né, e conversar sobre isso, porque eu vejo às vezes a mulher vai, cuida, busca e tá legal, e às vezes o homem tá desanimado, então não pode, sim. A gente tem que alinhar o casal aí, Ai, gente. Perfeito, doutora Vânia, é sempre maravilhoso tê-la aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, prazer é meu. Até a próxima, Até a próxima, né, gente. que com certeza, logo, logo, você está aqui com a gente de volta. Sim, um prazer, passando todas as informações e ajudando muita gente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, aproveite a oportunidade agora, pega o seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional que vale a pena lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.